Eu tô, eu tô impressionado, para não dizer impactado, com aquilo que a gente tem assistido aí nos últimos tempos em relação à tomada de algumas atitudes, algumas publicações com relação à recuperação de crédito e também a compensação de créditos tributários com os débitos tributários. Então, gente, saiu recentemente uma decisão na, na, na vara da. Deixa eu ver aqui. Saiu na Justiça Federal da Bahia a decisão de um juiz federal, Ávio Mozart José Ferraz de Novaes, determinando a restituição do crédito tributário que uma entidade de ensino possui anterior ao E-Social. Então veja que caso interessante, né? A Lei 13.670 do ano passado, de 2018, colocou as possibilidades. Boa noite, professor Egberto, Clarissa Leão. Colocou as possibilidades de crédito e também algumas restrições. E engraçado que lá no parágrafo 26, que trouxe pela redação da 13.670, ele coloca a questão dos períodos de compensação a partir da entrada do E-Social. Então, fica condicionado, né? Aplique-se a compensação das contribuições a que se refere os artigos 2 e 3 desta lei, efetuada pelo sujeito passivo a utilizar o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o E-Social, para a apuração das referidas contribuições observadas no disposto do parágrafo 1º deste artigo. Não se aplica a compensação das contribuições a que se refere os artigos 2 e 3, então eu preciso usar o E-Social para poder fazer a compensação. Não se aplica a compensação das contribuições a que se refere os artigos 2 e 3 dessa lei, efetuada pelas demais sujeitos passivos. Ok. Não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e demais encargos do empregador domésticos. Ok também. Não poderão ser objeto de compensação do que trata o inciso 1 do caput do artigo o débito das contribuições a que se refere os artigos 2 e 3 desta lei. A. Relativo ao período de apuração anterior à utilização do E-Social para apuração das referidas contribuições. B. Relativo ao período da apuração posterior à utilização do E-Social com crédito dos demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil concernente ao período de apuração anterior à utilização do E-Social para apuração das referidas contribuições. Ou seja, se eu tenho créditos tributários anteriores ao E-Social e estavam lá na DCTF, eu não consigo migrar estes créditos para quitar débitos do E-Social. Interessante, né? Porque a gente poderia pensar que, como a lei prevê que o mecanismo de compensação e de ressarcimento possam ser conectados, que eles podem se intercomunicar, o fisco coloca, a partir da publicação da 13.670 de 2018, este limitador, que não se pressupõe pelo Código Tributário Nacional, que os períodos serão distintos. Então, assim, se eu tenho débito de E-Social,
eu só posso quitar, para quitar, então eu tenho débito de direito social. Então os créditos, eles devem vir também oriundos da sistemática do E-Social. Por default, na verdade, por default, por associação da FD-REINF também. Por quê? Porque esses desembocam na DCTF Web. Então o limitador é DCTF Web, ou seja, aquilo que é anterior ao E-Social e à FD-REINF, eu não vou ter como conectar na DCTF Web. Me parece que a ideia de fazer essa limitação, ela está um tanto exagerada, me parece, por conta desta não previsão no Código Tributário Nacional. Com a instituição da Super-Receita, na Lei 11.457 de 2007, parecia que tudo estaria no mesmo âmbito. Então, são todos os débitos e créditos tributários, lá na 11.457, que são administrados pela Receita Federal. No fundo, eu já poderia compensar anteriormente, em teoria, legalmente, em teoria, eu já poderia compensar entre todos, mas não havia a operacionalização. Na medida em que eu não possa fazer isso pela DCTF Web, não possa fazer isso pela CFIP, fica um pouco complicado da gente entender a posição do fisco, porque o crédito tributário, independente do mecanismo que eu vá utilizar, deveria permitir com que eu faça a migração do crédito tributário anterior com o crédito tributário atual. Nesse sentido, até o professor Egberto está aqui junto com a gente, poderia nos brindar aí com um artigo sobre a questão do Perdecomp Web, porque no fundo ele nasceu para que a gente pudesse fazer as conexões entre os créditos tributários decorrentes de períodos anteriores. Até porque os créditos tributários já do ambiente novo, né, porque a gente sempre tem que lembrar que no novo ambiente eu tenho obrigação acessória mais a confissão de dívida e obrigação principal. Isso é o cumprimento das obrigações. Eu tenho obrigação acessória e social, FD-REINF, que geram meus débitos, que vão para onde? Para a DCTF Web. Faço a confissão de dívida na DCTF Web e faço a geração do DARF numerado pela DCTF Web. Então, de qualquer sorte, eu sempre vou ter esta ordem aqui a partir do momento em que a empresa passa a estar obrigada no E-Social. A Margarida Varjão está indo para aquilo que todo advogado tributarista, e eu não sei se a Margarida Varjão é advogada, coloca, né? Professor Wellington, tudo bem? Cláudia Rubim, boa noite. Coloca o seguinte, então vamos pedir a restituição, vamos fazer a mesma coisa, vamos seguir o mesmo rito que essa instituição de ensino baiana obteve como liminar, porque o juiz diz, olha, impedido o contribuinte de fazer a utilização do crédito, então eu vou... Por quê? Porque ele não tem débitos, ele está em dia com a Receita. Então, assim, ele tem créditos tributários
e ele já não tem mais como utilizar esses débitos, porque os períodos pretéritos ele tem excesso de crédito. Com esse excesso de crédito, o que ele faz? Ele tem que quitar os débitos. Que débitos? Aqueles débitos lá que não se comunicam no período anterior ao e-social. Tá, mas eu não tenho lá mais o que fazer. Bom, então aquele crédito tributário vai ficar perdido, aquele recurso, aquele ativo vai ficar perdido? Eu não vou ter mais como utilizar aquele crédito? Porque, não, eu quero utilizar ele agora, quero utilizar porque eu tenho débitos do e-social ou da FDRINF. E esses débitos do e-social e da FDRINF, eu quero quitar os créditos anteriores à utilização do e-social. Não é vedado isso ao contribuinte, por isso que fica estranho quando a própria Lei 13.670, no artigo 26, coloca esse limitador, porque não há sentido em fazer esta limitação. Eu entendo que muita gente vai cair de pau aqui em cima de mim, não tem problema, e não tem problema mesmo, vai cair de pau dizendo, não, mas a lei está dizendo que não permite. Sim, mas qual é o sentido da lei? É simplesmente não permitir com que as pessoas tenham crédito tributário, não consigam exercer o crédito tributário? É essa a lógica? Bom, então nós temos que repensar algumas coisas, porque esse foi um valor recolhido pelo próprio contribuinte, ou fora descontado dele de alguma forma, e que foi feito em excesso. E agora ele quer utilizar esse crédito tributário para pagar o tributo que ele quiser. Não sendo vedado na lei, ele poderia. Mas a lei não veda a intercomunicabilidade. Poxa, mas é uma questão temporal, é uma questão sistemática. O que é do velho é velho, o que é do novo é novo. Sim, mas o dinheiro do velho e do novo, como é que fica? Né? O professor Egberto está nos brindando aqui com as regras. Foi o novo livro de regras, foi atualizado pela IN 1884/2019 da TCDF Web, o ADE, o ato declaratório 10 de 2019 da FDRINF e o PRDCOM. Posso enviar um anexo por e-mail. Tá, mas o que eu queria, professor, era o seguinte: como é que faz? A intercomunicabilidade não existe. Então, significa que o contribuinte que está em dia com o fisco vai fazer uma... Ele vai pagar por estar em dia, ele vai sofrer uma sanção por estar em dia. Porque aquele que tem débitos e créditos, ele consegue, não estando em dia, ele consegue aproveitar os créditos do período passado. Quando eu tenho débitos atuais e créditos anteriores, eu não consigo comunicar. Ou eu tenho créditos atuais e débitos anteriores, eu não consigo comunicar. Por quê? De onde vem esta lástima na legislação? A partir de qual motivo? Esta é a minha provocação para vocês. Então, assim, eu vou colocar aqui no ar, tá? O mandato de segurança, até vou colocar o número aqui nos comentários. Mandato, para vocês olharem, mandato de segurança. Para quem quiser, para quem tiver curiosidade, né? Mandato de segurança, que é da Bahia, número 1000. Aqui é tudo ao vivo, né, gente? Vocês já sabem que aqui, quando é ao vivo, a gente faz 2019 4 01 3300, tá? Então, assim, aqui está o número do mandato de segurança. Então, este mandato que vocês podem consultar, ele dá essa abertura da exigência pelo contribuinte do pagamento imediato pelo fisco. Tá? Então, eu concordo com a Margarida Varjão, que então nós vamos pedir esse nosso direito, mas só que nós vamos ter que envolver advogado, nós vamos ter que, né, para conseguir exercer o direito da compensação de créditos tributários que eu tinha anteriormente para o ambiente novo. Me parece que quando é a favor do contribuinte, há uma certa
morosidade em reconhecer aquilo que é de direito. Por outro lado, quando é a favor do fisco, parece que há uma celeridade em já publicar uma instrução normativa, já definir, já colocar que isso aqui pode, isso não pode, e aí coloca-se alguns empecilhos para que não seja fácil. Vocês imaginem a quantidade de empresas que têm crédito tributário atual para quitar débitos anteriores ao social, até porque a sistemática mudou, né? Então, por efeitos de apuração, pode ser que eu tenha créditos agora que eu quero quitar débitos de folha de períodos passados, e o contrário também, eu vim acumulando crédito e agora eu quero pagar esses créditos novos, quero pagar com esses créditos novos, que se tudo, porque assim, há que se pensar no seguinte, não, mas para aí, tu está querendo misturar, tu está querendo pagar INSS novo com crédito por hipótese de PIS e COFINS anterior. Isso só pode a partir do E-Social. Antes do E-Social não pode. Mas, meus amigos, isso não é uma questão sistêmica, é uma questão legal. Se hoje eu posso fazer se eu posso fazer o levantamento desse crédito, e esse crédito ele vai nascer nas competências anteriores, eu tenho direito ao crédito. E agora, essa moeda eu não posso utilizar nos atuais, quitando os débitos atuais. Não parece fazer sentido essa sistemática. A sistemática faz sentido, porque é muito complicado fazer isso no sistema e manter o controle. Mas assim, quando a gente propõe algumas modificações no projeto SPED e a gente ouve que legalmente elas não podem ser implantadas, também deveríamos entender, todos incluem o fisco, que quando a legislação estabelece possibilidade, eu deveria poder usufruir, não é? Aí alguém vai dizer, pois é, mas pode. Do E-Social para frente tudo se compensa, do E-Social para trás nada se compensa. Pois é, mas é a favor do contribuinte. Se é a favor do contribuinte, deveríamos pensar uma forma de utilização dessa intercomunicação entre créditos e débitos. Não faz sentido. Para mim, a ideia de ter que abrir um processo judicial para fazer esse tipo de compensação, pensando que há milhares de empresas que vão questionar o artigo 26 da Lei 13.670, nós vamos abarrotar o judiciário para discutir exclusivamente essa questão. Mais uma vez, nós vamos parar no âmbito tributário no judiciário. E aí o judiciário poderá levar meses, anos para que a gente possa ter uma decisão. E isso é ruim para todos. Por quê? Porque isso custa para o país. Então, é muito importante que a gente tenha uma perspectiva de regularização dessa questão, porque assim, ok, é no âmbito de uma decisão ainda precária, porque é um pedido de liminar, é verdade, mas não, assim, isso já dá uma certa tendência daquilo que poderá ser o julgado. E aí, imagina, vai começar a entrar cada vez mais novas questões para o judiciário decidir algo que, em teoria, deveria já ser a regra, né? Eu estou falando pela minha opinião, eu estou colocando pela minha ótica, tá? Então, acho que é importante todos, já coloquei aqui o número do... Boa noite, Cris Lisboa. Boa noite, Patrícia Medeiros. Estou colocando aqui o número do processo, então aqui nos comentários vocês vão poder ver, né? O fisco não denuncia crédito, o fisco só controla e cobra débito. Já questionei em público, o fisco deveria compensar de ofício. Também concordo, né? Mas esgotadas todas as possibilidades, por exemplo, neste caso,
esta instituição de ensino baiana tentou por todas as vias. Esgotadas todas as vias, resolveu, então, ingressar no judiciário e fazer valer o seu direito. Que eu não sou advogado, tem um bocado de gente que acha que eu sou advogado, eu não sou advogado, e estou colocando aqui a opinião de alguém que opera diuturnamente no âmbito tributário, tá? Mas não sou advogado, então, portanto, não quero colocar aqui nenhum juízo que é da área da interpretação dos nobres colegas advogados tributaristas, tá? Mas, assim, ao meu ver, há um intuito provocativo de morosidade, de segmentação, do que, olha, isso era na sistemática velha, isso é na sistemática nova. Sim, mas a lei que abarca tudo continua sendo a mesma. Então, a sistemática tem que se dobrar à questão legal. Essa é a minha posição. Assim como aceito quando é o contrário, também vou questionar, vou exigir, entre aspas, que seja também valendo a favor do contribuinte. Né? Então, quando a gente diz, olha, vamos unificar o regime de competência ou de regime de caixa do imposto de renda e do INSS. Alguém diz, não, legalmente não pode, eu tenho dispositivos para isso, tenho dispositivo para aquilo, são informações distintas e, portanto, permanecerão distintas. Ok, bacana. E quando tivermos modificação legal, aí pode-se pensar em modificar o sistema. Então, a Margarida Varjão também não é advogada, é uma questão de direito. Sim, eu também entendo que é uma questão de direito, né? De pensar no que é justo, né? Se vale para Chico, vale para Francisco. Eu acho que esse é um pensamento bem republicano, não é? Então, assim, vale a favor do fisco, mas também vale a favor do contribuinte. O mesmo argumento. Legalmente eu tenho impedimento? Não, eu só tenho habilitação a partir de tal data. Bom, se eu tenho a partir de tal data, então eu quero pegar o crédito tributário que eu tinha lá e jogar neste período. Ah, mas não pode fazer. Por quê? Porque a lei define que não. Poxa, mas a lei define que não, por quê? Se o crédito é lícito. Se o crédito fosse ilícito, não vamos nem discutir aqui. Mas um crédito lícito não tem por que ser não precisa ter explicação, né? É lícito. Se ele é lícito, ele é líquido e certo. Ok? Bom, gente, então coloquei aqui o julgado, já falei para vocês, é o artigo 26 da Lei 13.670 de 2018, que veda, então, essa intercomunicabilidade entre o e-social e, na verdade, o que ele coloca é colocando dentro do e-social, mas ele está falando de DCTF Web, de e-social e IFD, tá? Então, é importante que se entenda isso. Ok, claro que aí está colocando a FD Reinf, eu estou colocando de carona, porque aí a gente teria PIS e COFINS retidos e PIS e COFINS a pagar, então seria um mesmo tributo, então a intercomunicabilidade haveria quase que automática. Bom, mas aí eu preciso fazer o crédito de PIS e COFINS que eu tenho em excesso anterior à FD Reinf entrar dentro da DCTF Web. Ok? Muito bem, meus amigos, era isso que eu queria provocar vocês hoje. Hoje não tem muita informação, mas tem muita provocação, tá bom? Um beijo para todo mundo. Eu estou aqui meio prejudicado porque eu não estou me enxergando. Imagino que eu esteja chegando aí na casa de vocês, nos escritórios, no celular, nos automóveis. E eu acho que o meu pedido hoje, mais do que nunca vale, que é compartilhem, compartilhem, compartilhem. Porque se a gente compartilhar bastante, isso vai acabar tendo uma certa repercussão. Ok? Beijão e até a próxima segunda-feira em melhores condições. Um abraço para todo mundo.